Boa tarde, boa noite. Vamos iniciar então aqui mais um conteúdo, falar sobre reflexão da luz. Vocês já usaram ele em algo, numa atividade passada, mas a gente vai iniciar aqui esse segundo período basicamente falando sobre isso. Então, o que seria a reflexão da luz? Tem esse barulhozinho chato, mas eu não consegui tirar, deixa pra lá. Então, o que seria a reflexão da luz? A gente tem aqui um objeto, digamos que é um laser, e ele está disparando aqui uma luz. Essa luz, quando ela chega numa superfície, ela é refletida. Então, isso faz parte da reflexão da luz. Aí, existem dois tipos de reflexão da luz. A gente já até viu em sala de aula, que é a reflexão regular, que a gente consegue ver que os raios de luz eles vêm de forma regular e voltam, são refletidos também de forma regular. E tem a reflexão difusa, que os raios eles vêm de forma regular, mas quando eles chegam na superfície, eles são refletidos em trajetórias diferentes. Isso se dá pelo formato da superfície, que a gente vê que ela é um pouco rugosa. Então, como a gente viu, os tipos de superfície. Na reflexão regular, a superfície ela já é diferente. Ó. Ela é uma superfície, tem um lado que é refletora, que ela reflete o que toca nela, a luz que chega nela, e do outro lado é uma superfície opaca. Então, quando um raio de luz ele chega nessa superfície refletora, ele é refletido de forma regular, porque ela além de ser refletora, ela tem uma superfície mais lisa. Enquanto na regular, na reflexão difusa, os raios de luz eles chegam, como ela é desregular, como ela tem uma superfície rugosa, cheia de, digamos, podemos dizer que ela tem defeitos, então a reflexão ela vai ser de forma irregular, vai ser cada um por si. Isso aqui a gente fala. Então, as leis da reflexão. A gente, na lei da reflexão, a gente vai ter um raio que a gente chama de raio incidente, que é o raio que chega na superfície, ele está chegando. Aí depois a gente tem aquilo que a gente chama de raio refletido, que é o que quando ele toca na superfície ele volta para onde estava. Então ele vai ser refletido. E também a gente tem no meio disso tudo, a gente tem o que a gente chama de normal. É uma linha imaginária, normal. É o que divide bem no meio mesmo o raio incidente do raio refletido. Aqui vai ser até formado um ângulo que a gente chama de ângulo I, ângulo de incidência, e ângulo R, ângulo. A gente vai fazer aqui melhorzinho. Então a gente tem aqui o RI, normal, o RR, o I e o R. Então o que seria o RI? O RI é o raio incidente. RR, raio refletido. O I, ângulo de incidência. E o R, ângulo de reflexão. Lembrando que o ângulo I sempre vai estar quando o raio incidente estiver chegando. Ele vai estar no mesmo lado dele. A normal separando, e do outro lado tem o raio refletido e o ângulo de reflexão. Claro que poderia ser o contrário, poderia chegar aqui, se o raio tivesse vindo daqui, então esse daqui seria o raio incidente, mas como ele está vindo daqui, então ele fica desse lado. A gente vai ver que o RI, que é o raio incidente, o RR, o raio refletido, e a normal, eles são coplanares. O que significa? Significa que eles estão do mesmo lado do espelho. Aqui do outro lado do espelho, por exemplo, aqui atrás do espelho, não tem nada. Então, eles ficam no mesmo lado. Sempre eles vão estar do mesmo lado. E outra coisa, o I e o R, eles são iguais. Não importa a posição que o raio I e o raio R estejam. O I e o R sempre, esses dois ângulos aqui sempre vão ser o mesmo. Então tem duas leis. A primeira lei, ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Eles estão no mesmo plano, foi o que eu vi no slide passado. Segunda lei, para qualquer tipo de reflexão, o ângulo I ele é igual ao ângulo R. Então a gente vai aqui para um exemplo. A gente tem aqui um raio de incidência, a gente tem uma normal e a gente tem um raio refletido. Aí está formando aqui um ângulo de 45 graus e um ângulo X que eu não sei quanto é,
mas pelo slide passado você já deve imaginar quanto é que ele vale. Aí a gente tem aqui, ó, na imagem a seguir, um raio de luz incide no espelho plano e é refletido formando um ângulo de incidência 45. Foi o que a gente já viu, o ângulo I igual a 45. Determine os ângulos X, está aqui o X, Y e o Z. Então ele quer saber quanto é que vale o X, quanto é que vale o Y e quanto é que vale o Z. Vocês já devem imaginar quanto é que vale o X pelo slide passado, já que esse ângulo aqui vale 45. Então, para a resolução. A gente sabe que pela uma das leis de reflexão, o ângulo I ele tem que ser igual ao ângulo R. Mas quem é o ângulo I? O ângulo I é 45. Se o ângulo I é igual a 45 e o I tem que ser igual ao R, então o R ele tem que ser 45. Então, quem é o R aqui? O R é o X. Então, o X ele é 45. Então, aqui é 45, aqui é 45. Então, vamos encontrar então agora o Y e o Z. O ângulo Z... lembrando que isso aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto que a gente chama. Então, a medida de um ângulo reto é 90 graus. Então, se aqui é 90 graus, isso tudo aqui é 90 graus, significa que se eu somar o valor do Z mais o valor de 45, vai dar 90. Então, Z mais 45 é 90. Então, quanto é que vale o Z? Então, o que é que eu faço? Eu pego 45, levo para o outro lado. Ele está positivo, vai negativo. Então, 90 menos 45. Então, o Z também vale 45. Como o ângulo Z é 45, eu posso já imaginar, e é o óbvio, que o Y também seja 45. Ou você faz o mesmo processo, já que o X é 45. Nesse mesmo processo que eu fiz para encontrar Z, você pode fazer para Y. Então, mais ou menos isso. Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos para não ficar muito longo. Então, na próxima já tem um segundo vídeo. Até